vida ministerial? Porque tu começou um processo de caminhar, de buscar a Deus junto com a pastora Josiane, mas em algum momento teve o chamado para o ministério. Que momento foi esse? Olha só, isso aí demorou um tempo. Porque assim, eu precisava de ajuda. Naquele momento, eu fui atrás da Josiane e da Kátia, da minha esposa e da Kátia, porque eram as pessoas que falavam de Jesus para mim. Né? E eram pessoas que até eu confio, né? Tanto que casei com ela. Então, eu fui atrás de ajuda. O processo de conversão foi lento, foi muito lento. Né? E olha só que coisa. Quando você está afim de Deus, cara, é diferente. Presta atenção aí, vocês que ficam indo na igreja, quando a gente faz apelo, vocês não estão nem aí para o apelo. Eu fui procurar uma igreja para congregar. E falei, bom, não vou ficar aqui não, como eu disse ainda há pouco, vou procurar uma igreja para congregar. E peguei lá o ônibus, na época era o... Eu estou falando como velho aqui, né? Na época do 747, lá em Vargem Grande, que era o único ônibus que tinha lá, e fui em direção a Taquara. Fui até no bairro de Cascadura, que é onde era o ponto final. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e ficava, Deus, me mostra uma igreja para eu ficar. Nessa, sabe, naquela... Na inocência do evangelho que a gente nunca deveria perder. Essa sede que é... Eu nunca ouvi tanto de Deus quando... Eu não vou dizer que eu sou tão assim avançado na minha fé, não. Mas quando eu era mais inocente na fé, eu ouvia muito mais de Deus. Tem hora que eu falo com Deus assim, Deus, devolve minha inocência aí para ver se eu ouço mais. Né? Porque a gente erra muito. É porque talvez está buscando tanto, que a gente busca e acaba encontrando. Depois que a gente encontra, a gente para de... Aí meio que acomoda. Exatamente. E eu estou no ônibus olhando para um lado, olhando para o outro. E olha, muita igreja daqui em Cascadura. Eu não via uma igreja. Na volta, chegou na Taquara ali, eu puxei a campainha lá do ônibus, lá que tinha aquele cordãozinho, lá puxei aquele cordãozinho, e aí o ônibus parou, e eu parei em frente a uma igreja. Mas quando eu olhei para aquela igreja, eu falei, não é essa igreja, não bateu no meu coração. Aí eu olhei lá para frente, assim, ali na rua Bacairis, bem na esquina, tinha ali a igreja metodista. Na época ainda era a antiga igreja, que era uma igreja assim com uma torrezinha, tinha um sino, naquele modelo antigo da igreja que tinha lá. E eu falei, é aquela igreja lá. Pensei comigo, é aquela igreja lá, e fui para lá. Aí entrei na igreja e recebi um abraço assim, tão gostoso do irmão Eduardo, que ele ficava lá. Ele era eu brincava depois que ele parece que era o dono da portaria, assim. Sabe, ele fazia um negócio com tanta felicidade, com tanta alegria, com tanto amor. Eu disse, esse homem não pode sair daqui, ele que já ganha todo mundo aqui só na entrada dessa igreja. E eu entrei, aquele abraço dele e tal, entrei e comecei, Deus, fala comigo nesse lugar, fala comigo nesse lugar. Aí tá, daqui um pouco cantaram, teve ofertório e tal, o pastor pregou, e depois ele terminou o culto. Eu pensei comigo, como é que eu vou aceitar Jesus se ninguém me chama? E fui embora para casa. No domingo seguinte eu estava lá novamente. Mesma coisa, estou lá, Deus, fala comigo se é para estar aqui. Aí teve um momento que teve o irmão Eliomar. O irmão Eliomar veio assim por trás de mim, né? E eu não falava nada, falava alto, eu falava para mim mesmo, Senhor, fala comigo. O irmão Eliomar veio por trás assim, pôs a mão no meu ombro e começou a falar umas coisas do tipo, é aqui que eu te trouxe, é aqui que eu te quero e aqui eu vou te levantar. Rapaz, mas me arrepiou assim, os cabelinhos que dá na ponta do dedo lá, até em cima aqui, aquilo, eu senti que Deus falou comigo ali. Pronto, aquela igreja eu escolhi para ser minha igreja. Mas, mais uma vez, pela terceira vez ali, eu estava no terceiro culto, o pastor não fez o apelo. Eu falei, gente, como é que eu faço para aceitar Jesus nessa igreja? Aí eu fui lá, depois, quando acabou o culto, eu fui lá e perguntei, pastor, o senhor não vai fazer o apelo, não? Porque eu preciso aceitar Jesus.
Aí ele virou para mim e falou assim, ô meu filho, pastor Zoe Zerbinato, meu primeiro pastor. Ele falou, ô meu filho, você já aceitou. Mas vem cá, vamos orar. Aí comecei a orar. Na semana seguinte já pedi para fazer alguma coisa na igreja. Porque você quer matar uma pessoa na igreja, você deixa ela sem fazer nada. Deixa sem fazer nada. Ela vai ficar uns 3 domingos ali, depois ela vai procurar outro lugar, porque a gente quer se envolver, né? A gente quer viver o reino. E eu sempre fui assim, eu sempre fui muito atirado para fazer, principalmente trabalho braçal. Eu trabalhei muito com construção, então eu sempre gostei muito de ser voluntário em qualquer coisa na igreja. Mas onde tinha para fazer força, fazer limpeza, então eu estava lá. Também o que eu mais sabia fazer era isso, né? E foi assim que eu consegui chegar num ponto em que eu entendi que Deus tinha me chamado, né? E que tinha me levado para um local que Ele ia me preparar. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse teu testemunho? Tu falou quando chegou na igreja, o abraço do irmão Eduardo. Você não mencionou como é que foi a pregação, como é que foi o louvor, como é que foi... O que te marcou foi a recepção. Tu vê como é importante o ministério da igreja. O pessoal fica muito focado no altar, quem está pregando, quem está louvando, mas aquele abraço foi que te chamou a atenção aqui nessa conversa. Tu mostrou o testemunho, tu frisou muito bem a questão do abraço. E às vezes as pessoas esquecem que o ministério começa desde lá da porta, quando a pessoa está entrando, até aqui dentro, né? Eu achei bem interessante isso, porque serve de motivação para todos nós que estamos envolvidos em alguma área da igreja, para ver o quanto é importante nossa função, nosso papel aqui, independente do carro que a gente esteja, né? Eu aprendi uma coisa que me ajudou muito na caminhada, senão eu acho que num determinado tempo eu teria desistido. Eu aprendi que nos bastidores se faz obras muito grandes. Verdade. Por exemplo, no casamento de Caná, tudo que aconteceu até chegar ao milagre foi nos bastidores. Então, às vezes, a pessoa ela acha que é ali naquele momento do púlpito, do palco, né, do culto, somente ali que vai acontecer alguma coisa. Não. A ação do Espírito de Deus está em todos aqui na igreja. Né? E você vê, eu cheguei lá, eu estava acabado, rapaz. Eu precisava de um abraço, eu precisava de uma aperto de mão. Eu precisava de alguém que me chamasse meu filho. Era disso que eu precisava, e eu encontrei. Entendeu? Você falou uma coisa agora que me deixou louco aqui, porque eu não lembro qual foi a primeira mensagem que eu ouvi na igreja. Mas lembrou o abraço que recebeu. Mas o abraço eu não esqueço. Eu consigo sentir o abraço que eu recebi do irmão Eduardo. Se hoje eu estou onde estou como pastor, ele foi o cara assim que naquele dia ele fechou a algema. Deus mandou para ele e ele me algemou. Não, é aqui mesmo que você tem que ficar, aqui que você vai funcionar melhor agora.